Esta é uma das perguntas mais dolorosas e profundas que um ser humano pode fazer. Quando uma criança morre, especialmente um bebê inocente que nem teve tempo de viver, de crescer, de conhecer o mundo, nossos corações se partem em pedaços. E no meio dessa dor indescritível, surge uma angústia ainda maior. O que aconteceu com aquela alminha? Para onde ela foi? Está em paz? Está com Deus? Ou existe alguma possibilidade de que não esteja bem? Essa pergunta atormentou gerações de pais, de avós, de famílias inteiras que perderam bebês. E hoje vamos mergulhar profundamente neste mistério, explorando o que a Igreja Católica ensina, o que os santos revelaram, o que a Bíblia nos mostra e, principalmente, qual é a esperança que podemos ter diante dessa dor tão devastadora. Antes de qualquer coisa, precisamos entender algo fundamental. Deus não é um juiz cruel que condena inocentes. Deus é amor, como nos ensina São João em sua primeira carta. Deus é Pai, e nenhum pai verdadeiramente amoroso rejeitaria um filho por algo que esse filho não teve controle algum. Esta verdade precisa estar firmemente estabelecida em nosso coração antes de explorarmos as complexidades teológicas, porque sem ela, qualquer discussão sobre o destino das almas infantis se torna fria, distante, desumana. Deus ama aquele bebê infinitamente mais do que qualquer pai ou mãe terrena poderia amar. Deus criou aquela alma com um propósito eterno. Deus conhece cada detalhe daquela vida, por mais breve que tenha sido. E Deus, em sua infinita misericórdia e justiça perfeitas, sabe exatamente como cuidar de cada alma que chega à sua presença. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, desenvolveu uma compreensão profunda sobre este tema. Nem sempre foi fácil, nem sempre as respostas foram claras. Houve períodos na história onde teólogos propuseram conceitos que hoje reconhecemos como inadequados, insuficientes para expressar a verdadeira natureza da misericórdia divina. Um desses conceitos era o chamado limbo das crianças, uma teoria teológica que sugeria um estado de felicidade natural, porém sem a visão beatífica de Deus, para bebês que morriam sem batismo. Mas é importantíssimo entender: o limbo nunca foi dogma da Igreja. Nunca foi uma verdade definida como obrigatória para os católicos acreditarem. Era apenas uma teoria, uma tentativa humana de conciliar a necessidade do batismo com a misericórdia de Deus. E em 2007, a Comissão Teológica Internacional, com a aprovação do Papa Bento XVI, publicou um documento intitulado A Esperança de Salvação para as Crianças que Morrem Sem Batismo, onde a Igreja oficialmente se afastou da teoria do limbo e abraçou uma posição muito mais esperançosa. Este documento de 2007 representa um marco na compreensão católica sobre o destino dos bebês. Ele não declara com absoluta certeza que todos os bebês vão para o céu, porque a Igreja é cuidadosa em não afirmar como dogma aquilo que Deus não revelou explicitamente. Mas o documento deixa claríssimo que temos razões teológicas sólidas, fundamentadas na Escritura e na tradição, para ter esperança firme de que as crianças que morrem sem batismo são acolhidas na misericórdia de Deus e alcançam a salvação. Esta não é uma esperança vazia, é uma esperança teológica, baseada no caráter de Deus revelado em Jesus Cristo, baseada na universalidade da salvação que Cristo conquistou na cruz, baseada no desejo de Deus de que todos se salvem. Vamos explorar os fundamentos bíblicos desta esperança. Em primeiro lugar, temos as palavras do próprio Jesus sobre as crianças. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, quando os discípulos tentavam impedir que as crianças se aproximassem de Jesus, ele repreendeu os discípulos e disse algo revolucionário: "Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é dos que são como elas." E então acrescentou: "Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Jesus não disse que as crianças precisam se tornar adultos espirituais para entrar no reino. Pelo contrário, ele disse que os adultos precisam se tornar como crianças.
Isso revela algo profundo sobre como Deus vê as crianças. Elas têm uma pureza, uma inocência, uma abertura natural ao divino que os adultos perderam e precisam recuperar. Se o reino de Deus pertence aos que são como crianças, como poderia Deus excluir as próprias crianças desse reino? Em Mateus capítulo 18, Jesus vai ainda mais longe. Ele coloca uma criança no meio dos discípulos e declara: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E depois acrescenta um aviso solene: guardai-vos de desprezar um só destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Repare na revelação aqui. Os anjos das crianças estão constantemente na presença de Deus. Isso não sugere que as crianças têm um acesso especial, uma proteção particular, uma proximidade única com o Pai Celestial? Jesus não está apenas dizendo que devemos proteger as crianças fisicamente. Ele está revelando uma verdade espiritual profunda sobre o valor das crianças diante de Deus. Outro fundamento bíblico crucial vem do Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Deus declara através do profeta: a alma que pecar essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Este princípio da responsabilidade pessoal é fundamental. Um bebê não pode ser considerado culpado pelo pecado de Adão da mesma forma que um adulto consciente que escolhe pecar. Sim, todos nascemos com a natureza humana ferida pelo pecado original. Mas um bebê que nunca teve capacidade de escolher entre o bem e o mal, que nunca teve uso da razão para consentir ou rejeitar a graça de Deus, não pode ser tratado da mesma forma que um adulto que rejeitou conscientemente o amor divino. A justiça de Deus leva em conta as circunstâncias, a capacidade, a responsabilidade real de cada pessoa. São Paulo, na carta aos Romanos, fala extensivamente sobre o pecado de Adão e a graça de Cristo. Mas ele estabelece uma proporção impressionante. Se pela falta de um só morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes para todos. Preste atenção. Paulo não diz que a graça é igual ao pecado. Ele diz que a graça é muito mais abundante. A graça superabunda onde o pecado abundou. Se o pecado de Adão afetou toda a humanidade, quanto mais a graça de Cristo, que é infinitamente maior, não alcançaria toda a humanidade, especialmente aqueles que nunca tiveram chance de rejeitá-la conscientemente. Esta é a lógica paulina da superabundância da graça. Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história da Igreja, lutou profundamente com esta questão. Em seus escritos contra os pelagianos que negavam o pecado original, Agostinho enfatizou fortemente a necessidade do batismo para a salvação. Mas é importante contextualizar. Agostinho estava combatendo uma heresia específica que negava a realidade do pecado e da necessidade da graça. Em seu zelo pastoral e teológico, ele às vezes expressou posições que a Igreja, com o desenvolvimento da compreensão ao longo dos séculos, refinaria. O próprio Agostinho, em outros textos, demonstra uma confiança profunda na misericórdia de Deus e reconhece que há mistérios do julgamento divino que estão além da nossa compreensão completa. Ele escreveu em suas confissões: Tu nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto até que repouse em ti. Repouse. Se Deus criou cada alma para si, como poderia abandonar uma alma que nunca teve oportunidade de escolher rejeitá-lo? São Tomás de Aquino, o doutor angélico, trouxe nuances importantes para esta discussão. Embora ele tenha escrito sobre o limbo como uma possibilidade teológica, ele também estabeleceu princípios fundamentais sobre a justiça e a misericórdia divinas que abrem caminho para compreensões mais amplas. Tomás ensinava que Deus não nega a graça necessária para a salvação a ninguém que faça o que está ao seu alcance para se salvar. Mas um bebê não tem capacidade de fazer coisa alguma.
Então a lógica tomista nos leva a perguntar: como Deus aplicaria este princípio a um ser que não tem capacidade de ação moral? A resposta mais coerente com a natureza divina é que Deus, em sua onisciência e misericórdia, provê os meios necessários de salvação de uma forma que transcende os caminhos ordinários que conhecemos. A teologia católica sempre reconheceu que Deus não está limitado aos sacramentos. Os sacramentos são os meios ordinários estabelecidos por Cristo, através dos quais a graça flui para nós. O batismo é o sacramento da iniciação cristã, da purificação do pecado original, da incorporação ao corpo de Cristo. É extremamente importante e nunca deve ser negligenciado quando possível. Mas Deus, que criou os sacramentos, não está aprisionado por eles. Ele pode agir de formas extraordinárias quando as circunstâncias exigem. A Igreja sempre reconheceu o batismo de desejo, onde alguém que desejava ser batizado, mas morreu antes de receber o sacramento, pode ser salvo pelo desejo sincero. A Igreja reconhece o batismo de sangue, onde mártires que morreram pela fé antes de serem batizados são salvos pelo testemunho supremo do amor. Se Deus pode salvar através do desejo e do martírio, não poderia Ele, em sua sabedoria infinita, ter um caminho de salvação para bebês que não tiveram oportunidade de nenhum dos três? O Papa João Paulo II, em sua encíclica Evangelium Vitae, falando sobre o aborto e a perda de vidas inocentes, expressou uma confiança tocante na misericórdia de Deus. Aos pais que vivem no sofrimento por terem perdido seus filhos por aborto, eu desejo assegurar que seus filhos estão confiados à misericórdia de Deus. Estas não são palavras vazias de consolo emocional. São palavras de um Papa, de um pastor supremo da Igreja, expressando a convicção de que Deus cuida das almas desses pequeninos de uma forma que deve nos dar esperança e paz. Se isso é verdade para bebês perdidos por aborto, quanto mais para bebês que morreram por causas naturais, por doenças, por acidentes? Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja, tinha uma compreensão profunda da infância espiritual e da misericórdia divina. Embora ela não tenha escrito especificamente sobre bebês que morrem, toda a sua espiritualidade do pequeno caminho está fundamentada na confiança absoluta na bondade paternal de Deus. Ela escreveu: quanto mais fracos somos, sem desejos nem virtudes, mais aptos somos às operações deste amor consumidor e transformante. Se isso é verdade para adultos que escolhem o caminho da infância espiritual, quanto mais para bebês que são literalmente incapazes de outra coisa se não depender totalmente de Deus. A experiência dos santos e suas revelações místicas também nos oferecem consolação. Santa Faustina Kowalska, apóstola da Divina Misericórdia, teve visões do céu onde viu incontáveis almas, incluindo crianças. Embora suas visões não sejam revelação pública obrigatória para todos os católicos, elas nos dão insights sobre a amplitude da misericórdia divina. São Padre Pio, quando perguntado sobre crianças que morriam sem batismo, costumava encorajar os pais a confiarem na misericórdia de Deus e a orarem por seus filhos, confiantes de que Deus os havia recebido em seu amor. É importante também considerar a lógica da salvação de Cristo. Jesus morreu por toda a humanidade. São Paulo declara que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esta vontade salvífica universal de Deus é um princípio fundamental da fé católica. Deus não criou almas para a danação. Ele criou todas as almas para a bem-aventurança eterna. O inferno existe não porque Deus quer que alguém vá para lá, mas porque Ele respeita a liberdade humana de rejeitar seu amor. Mas um bebê não tem capacidade de fazer essa rejeição. Um bebê não pode escolher conscientemente se afastar de Deus. Como então poderia ser excluído da salvação que Cristo conquistou para todos? A doutrina da comunhão dos santos também nos oferece esperança. Nós, que estamos vivos, podemos e devemos orar pelas almas que já partiram. Podemos oferecer missas, orações, jejuns, obras de caridade pela salvação de nossos entes queridos, incluindo os bebês que perdemos.
Se nossas orações podem beneficiar as almas do purgatório, certamente não são inúteis quando oferecidas por bebês que morreram. A Igreja nos encoraja a confiar essas almas à misericórdia de Deus através da oração. E essa prática pastoral da Igreja indica uma esperança real de que essas orações são eficazes. Para os pais que perderam bebês, seja por aborto espontâneo, morte neonatal, morte súbita infantil ou qualquer outra tragédia, é fundamental saber que sua dor é válida, que seu luto é legítimo, que seu amor por aquela criança é real e eterno. Você não está sendo fraco ao sofrer, você não está tendo falta de fé ao sentir dor. Jesus mesmo chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. Deus entende a dor da perda. Deus não despreza nossas lágrimas. Mas no meio dessa dor, você pode ter esperança verdadeira, não ingênua, não sentimental, mas teológica e espiritualmente fundamentada, de que seu bebê está nos braços amorosos de Deus, que aquela alminha está experimentando o amor infinito do Criador de uma forma que transcende nossa compreensão, que você se reencontrará com seu filho ou filha na eternidade. Existe uma prática linda na Igreja que pode trazer consolo: dar um nome ao bebê que morreu, mesmo que tenha sido antes do nascimento. Essa criança é uma pessoa, com alma imortal, com dignidade eterna, com identidade única. Dar um nome honra essa realidade. Você pode pedir a um padre para fazer uma oração de encomendação, confiando essa alma a Deus. Você pode oferecer missas pela criança. Você pode incluir essa criança nas orações familiares, reconhecendo que ela é parte da sua família, apenas vivendo em outra dimensão da existência. Há também o consolo de saber que seu bebê nunca experimentará o sofrimento deste mundo. Nunca conhecerá a dor, a traição, a decepção, o pecado, a tentação. Se essa alma está com Deus, como temos esperança de acreditar, ela está experimentando alegria pura, amor perfeito, paz absoluta. Isso não diminui sua dor de não ter podido conhecer seu filho aqui na terra, mas pode trazer uma perspectiva mais ampla. Você sofre porque ama, e esse amor é eterno. Seu bebê não deixou de existir, apenas passou da existência temporal para a existência eterna antes de você. É importante mencionar também que a Igreja oferece funerais para bebês, mesmo para aqueles que morreram antes do nascimento ou sem batismo. Existem liturgias específicas, lindas e consoladoras, que expressam a esperança da Igreja na ressurreição e na misericórdia de Deus. Participar desses ritos pode ser extremamente importante para o processo de luto e cura. A Igreja não trata essas mortes como insignificantes ou sem importância. Cada vida, por mais breve, tem valor infinito aos olhos de Deus e deve ser honrada e lamentada dignamente. Para terminar, precisamos voltar ao princípio fundamental. Deus é amor, não um amor sentimental, fraco, permissivo, que ignora a justiça, mas um amor que é também justiça perfeita, misericórdia infinita, sabedoria absoluta. Deus conhece cada circunstância, cada limitação, cada incapacidade. Ele julga não com as medidas humanas limitadas, mas com justiça e misericórdia perfeitamente equilibradas. E diante do mistério do destino dos bebês que morrem, a Igreja nos convida não à certeza presunçosa de que podemos conhecer todos os detalhes dos julgamentos de Deus, mas à esperança confiante de que o Deus que enviou seu Filho para morrer por nós certamente não abandona os mais inocentes e indefesos de seus filhos. Confie na misericórdia divina. Ore por seu bebê. E saiba que o amor que você sente por essa criança é apenas um pálido reflexo do amor infinito que Deus tem por ela.